Oi, gente, boa noite. Estou aqui para apresentar mais um livro, meu primeiro romance, que se chama Os Últimos Dias de Lili das Joias. É um romance histórico ou uma história romanceada. Não faço ideia de como classificar. Aliás, tudo que eu escrevo é inclassificável mesmo, né? Então eu não sei classificar o que eu escrevo. Se é conto ou crônica, se é prosa ou poesia, eu sou um híbrido e esse livro aqui não é diferente, tá? Tem muita coisa misturada, né? E foi uma pesquisa muito grande que eu fiz no Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, vários outros arquivos, né? E sobretudo na Hemeroteca Digital, né? Que eu tive acesso. A Hemeroteca Digital é um mundo, tá? E eu achava que eu só ia conseguir escrever esse livro se eu tivesse matriculado no mestrado, que assim eu seria obrigado a estudar, né? Acho que não ia dar em nada, né? Porque eu sabia que eu queria escrever um romance, mas faltava ainda um pontinho assim de coragem, né? E que na pandemia eu me lancei, né? Então ou é agora ou nunca. E foi. Tô aqui no cantinho de sempre, que eu sempre faço os meus vídeos, mesmo cantinho, mesma bate-sala, mesmo bate-canal, mesmo bate-vídeo. A roupa que muda, né? O cabelo também, né? Agora, tá? E a música de fundo também muda. Então, assim, a Lili das Joias se chamava Rosa Schwartz. Ela era uma judia russa polonesa que chegou ao Brasil com 22 anos, vinda de Valparaíso, no Chile, né? Era uma conexão que existia entre Polônia, o Cone Sul, que é Buenos Aires, Chile, Santiago e Uruguai, sem contar Estados Unidos também. Elas também eram mandadas para os Estados Unidos, né? E era uma máfia judia que acabou com o nazismo. É o mal combatendo o mal, né? Infelizmente a humanidade caminha assim. Então eu tive acesso a informações muito interessantes, né? Primeiro, a data de descobrimento do Brasil, né? Porque como boa parte da pesquisa foi feita nos jornais do início do século, eu me deparei com isso, com a data de descobrimento do Brasil, que não era 22 de abril. E falei, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E eu tive que pesquisar, consegui a informação, tem a ver com a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ela levou 300 anos para ser lida. Olha só, a carta de Pero Vaz de Caminha levou 300 anos para ser lida. Ninguém teve acesso. Só depois que a carta foi lida é que a coisa foi consertada. Mas também levou muito tempo para ser consertada. Só Getúlio Vargas, com o decreto dele, colocou lá data de descobrimento 22 de abril, não a data anterior. Moreira da Silva teve uma namorada que era uma polaca, de nome Rosa também. E ele fez uma música para ela, que era Judia Rara, né? E tá no livro, a poesia dele, né? Olha que coisa interessante. O mesmo nome, Rosa, é um nome muito antigo, né? E Hazel, o nome dela é Hazel Schwartz, né? E o túmulo dela é escrito em russo e em alemão, tá? O túmulo dela foi outra aventura. Quem me conhece, né? Que já me aturou, ouvi essa história milhões de vezes, né? E eu só falo nisso agora. Agora parou, né? Porque o livro saiu, né? Agora parou. Outras aventuras virão, né? Mas para achar o túmulo dela foi uma aventura que eu não ia achar o túmulo dela. Não ia achar de jeito nenhum.
E eu estava o tempo todo do lado do túmulo dela. Não vou contar muito a história porque está escrito, né? O vídeo não pode ficar muito longo, né? Mas eu fiquei perdido lá no cemitério de São Francisco Xavier, na ala protestante. Eu estou me propondo algo irrealizável. Então, fiquei assim meio tristinho, né? Baixei a cabeça, olhei para baixo, estava lá o túmulo dela, estava do lado. Ela estava me chamando, né? Então, assim, eu vesti a roupa de Lili das Joias, né? Então, esse livro tem o personagem Lili das Joias, tem o personagem assassino dela, tem o personagem Sigmund Richter, né? Que é o cafetão do século XIX, que existiu, ele existiu mesmo, né? E tem o delegado de polícia, os cinemas ferviam, então o ideal, o cine ideal que existe até hoje lá na Rua da Carioca, ele tem uma cúpula retrátil que foi projetado pelo Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, depois que ele fez a Torre Eiffel, ele foi contratado para fazer a cúpula retrátil e nos dias de estrelados, essa cúpula se abria. Era o único cinema da América do Sul que projetava sessões a céu aberto. Olha que chique, né? A gente não tem noção disso. Tá lá o ideal. Rua da Carioca 62. Rivalizava com o Íris, que hoje só passa filme pornô, né? Rivalizava com o Íris, no cinema mais luxuoso da cidade. Olha como as coisas mudam, né? A Rua da Carioca fervia de gente, fervilhava. E o Rui Barbosa, ele tinha uma cadeira cativa no ideal. Alguém que tiver um pouco de curiosidade, vá lá na Rua da Carioca, número 62, tá lá a cadeira. A cadeira tá lá, existe. Dá para ver a cúpula tá lá ainda. Não sei se ela consegue se movimentar, porque precisa de manutenção, né? Aquilo é pesadíssimo, né? Mas ela, como falou Galileu, ela se move. E ela se movia, né? E eu li muitos livros para chegar a esse resultado. Então, no primeiro capítulo, que é o maior de todos, eu faço assim vamos dizer assim, uma discussão estética, né? Entre forma e conteúdo, porque o conteúdo eu já tinha, mas qual é a forma? Eu não sabia ainda qual era a forma que eu ia adotar, né? Porque a forma, né? Forma é a forma, né? Mona Lisa tem uma forma, né? Tá lá com aquele sorriso enigmático, né? E o conteúdo dela? O que quer dizer aquele sorriso dela, né? Tudo, a gente fica assim nessa coisa, né? O que ela está escondendo, né? Então, é o maior capítulo e ela tem 6 dias de vida. Até o último dia dela de vida são apenas 6 dias. Mas tem um livro inteiro, porque as informações que eu vou captando, vou conseguindo, eu vou trabalhando, né? Eu dei vida aos personagens e fora as informações acessórias que eu consegui, né? E eu vou fazendo isso até chegar ao desfecho. Os últimos dias de Lili das Joias. Espero que vocês gostem, tá? Um abraço a vocês, um abraço no coração.